Olá. Nesse final de semana, a Covid-19 perdeu espaço no noticiário para o habeas corpus concedido pelo ministro do STF, Marco Aurélio, a André Oliveira Macedo. Conhecido como André do Rap, ele é acusado de ser um dos maiores traficantes de drogas do Brasil. A decisão chegou a ser revertida pelo presidente da corte, ministro Luiz Fux, mas era tarde. André do Rap já estava livre e desaparecido. A norma jurídica que embasou a polêmica decisão é o tema do Câmara Debate, que começa agora. Comigo, os deputados Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, e Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Capitão Augusto, eu começo pelo senhor. O senhor foi relator do grupo de trabalho que analisou o chamado pacote anticrime enviado para o Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro. Na época que esse pacote foi analisado, foi incluída uma emenda, foi aprovada uma emenda que criou exatamente essa necessidade de prisões preventivas serem revisadas a quase 90 dias. O senhor agora é autor de uma proposta que retira essa obrigatoriedade do Código de Processo Penal. A minha pergunta é o seguinte: quando se faz uma lei e quando se vai analisar essa lei depois de pronta, os juristas nunca se prendem simplesmente ao texto da lei, né? É considerado também o chamado espírito legiferante. O que levou o legislador a colocar esse item em uma norma jurídica? Então, eu queria que o senhor explicasse o espírito legiferante, a época em que isso foi colocado na norma, e o que o leva agora a propor uma mudança, ou seja, qual é o espírito legiferante que rege essa proposta de mudança? Bom, primeiro, esse artigo não constava na proposta original encaminhada pelo então ministro Sérgio Moro e nem por mim como relator. Até porque o pacote inteiro, ele tratava do endurecimento da legislação penal. Em nenhum momento, em nenhum dos artigos propostos do pacote original, flexibilizava, atenuava ou dava qualquer ensejo que pudesse gerar uma impunidade. Esse artigo específico já foi incluído praticamente quando a gente estava com o relatório quase que pronto. E pelo grupo de trabalho, até contra a minha vontade, foi votado e aprovado incluir esse tema no relatório e foi aprovado no mesmo dia o teor, o mérito do tema proposto, sem que houvesse uma audiência pública para que a gente debatesse o tema, ouvisse os juízes, promotores, OAB, as próprias polícias. Então, nós ficamos meio temerários já no início, sem que houvesse uma discussão maior em torno desse texto, que poderia também ter sido amarrado, excetuando-se aqueles que estão na prisão preventiva em decorrência de tráfico de entorpecente, crimes hediondos, pertencentes a facções criminosas, pedófilos e por aí vai. Então, não houve tempo realmente de fazer um debate em torno desse tema proposto e aprovado no mesmo dia que acabou indo para o plenário. E, infelizmente, acabou indo no pacote como todo para ser votado no plenário e nós não conseguimos retirar esse item a tempo, de ser sancionado. E aí o senhor entende que o que aconteceu agora com esse condenado, o André do Rap, é um dos exemplos, é uma prova de que, de fato, isso não deveria constar da norma. É esse o seu entendimento? Então, eu não eximo a responsabilidade e culpo, desde já, o ministro Marco Aurélio de Mello por esse grande erro que houve. Tanto é que foi o único que utilizou-se desse artigo para soltar presos até condenados em segunda instância, como é o caso desse líder da facção criminosa que foi solto. Então, o grande responsável, realmente, foi o ministro Marco Aurélio de Mello, que eu acredito que, de uma forma imprudente, deveria ter a responsabilidade, no mínimo, de consultar o juiz do processo, o Ministério Público, que estava no caso, para saber se iam prorrogar ou não a prisão preventiva antes de soltar. E, para surpresa nossa, não soltou apenas esse, como outros 79 que estavam em prisão preventiva, dentre os quais homicidas e também traficantes de entorpecente. Então, o ministro, por exemplo, o Luiz Fux, que revogou de imediato, o ministro Fachin, que pegou um caso idêntico e indeferiu o pedido baseado no mesmo artigo. Então, o grande erro realmente foi do ministro Marco Aurélio de Mello. Mas, obviamente, que é um texto que deixa lacuna para juízes garantivistas proferirem sentença como essa, beneficiando marginais, beneficiando, obviamente, pessoas que estavam presas e que jamais deveriam estar na sociedade, colocando em risco toda a sociedade. Ok, deputado, obrigada. Deputado Fábio Tradi, eu queria saber se o senhor concorda com a retirada desse dispositivo do Código de Processo Penal
por que o senhor concorda ou discorda, e já introduziu uma outra questão, que é a chamada PEC da segunda instância. Muito se falou, o senhor foi bastante procurado pela imprensa para conversar sobre essa questão, se a PEC da segunda instância, né, já tivesse sido aprovada, ou seja, se já fosse uma emenda à Constituição, esse episódio talvez não houvesse acontecido. Muito bem, eu não concordo, respeito muito as manifestações do capitão Augusto, que é um deputado muito atuante, diligente, mas eu entendo que a liberdade do André, do rap, não se deve a este dispositivo, não é? Se deve ao fato de que este artigo não foi aplicado lá na primeira instância. Ministério Público e juiz, digamos, comeram barriga, deveriam sim, ao final de 90 dias, fazerem o que a lei manda. Não cabe, sob qualquer pretexto, desrespeitar uma ordem legal. Portanto, se eles tivessem cumprido com o seu dever, nada disso ocorreria. Embora eu discorde do conteúdo jurídico da decisão do ministro Marco Aurélio. Acho que poderia ele encontrar outras razões para manter segregado pela dimensão da sua periculosidade, pela questão relacionada à ordem pública, o André do rap. Mas não culpo a lei. Acho que ela é um avanço até, sabe? Um avanço civilizatório. E se me permite, eu explico rapidamente. Nós estamos julgando essa lei porque alguém não a cumpriu. Nós temos que julgar a lei quando ela é cumprida, não é? E, no caso, ela vem sendo cumprida por inúmeros magistrados ciosos de seu dever que impedem a perpetuação de prisões preventivas em relação a muitos cidadãos que já não mais despertam a necessidade de continuarem presos. E por que esse artigo foi inserido? Esse artigo ele não foi inserido para beneficiar os ricos, muito pelo contrário, esse artigo foi inserido para que os pobres, os desempregados, jovens, pretos, vulneráveis economicamente, fiquem eternamente presos preventivamente e esquecidos nos cárceres, porque não tem defesa técnica, porque não tem assistência defensiva. Então, quando se colocou esse artigo, foi justamente esse objetivo, impedir que prisões preventivas que ultrapassem o tempo razoável perdurassem. E, com certeza, os juízes que aplicaram esse dispositivo, muitos reavaliaram a necessidade e evitaram que pessoas que não deveriam mais estar presas respondessem o processo em liberdade. E, agora, também acho que a gente tem que ter muita prudência, porque está avançando muito crítica já de forma pessoal à postura do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio aplicou aquilo que, no entender dele, é a lei. Né? Então, nós temos que ressalvar esta questão que o ministro Marco Aurélio é um juiz que honra o Supremo Tribunal Federal, tem uma história impoluta. O fato dele ser garantista não significa que ele seja menos ou mais que outros que sejam punitivistas. Então, eu gostaria de deixar ressalvada esta questão. O deputado Fábio Tradi, o senhor falou do Ministério Público, que teria deixado de fazer o seu papel nessa questão. O Ministério Público soltou uma nota, a Associação dos Procuradores da República e de Promotores de Justiça Estaduais, elas soltaram uma nota dizendo que o Ministério Público teria, sim, feito a sua parte, que essa necessidade de renovação estaria restrita à primeira instância e que o caso deveria ter sido levado ao STJ e não ao STF, que o STF não deveria ter conhecido, deveria ter devolvido o assunto para o STJ. Veja bem, a cada 90 dias, um decreto cautelar, no caso segregador, né, de liberdade, prisão preventiva, tem que ser reavaliado. E ele pode ser feito de ofício. Tá? Então, portanto, mesmo sem a manifestação do Ministério Público, deveria o juiz de ofício, a cada 90 dias, reavaliar se perdura ou não
a justificativa para manter preso. E isso não precisa de estrutura. Eu vi uma manifestação de uma associação de magistrados dizendo que não há estrutura para isso. Que estrutura que precisa? Basta saber quais os processos em que os réus estão presos preventivamente e, a cada 90 dias, reavaliar a necessidade ou não de mantê-los segregados. Não precisa de estrutura alguma. Alguém, aí vamos ter que averiguar com mais detalhes, alguém não cumpriu o parágrafo único do artigo 316, o que suscitou esses desdobramentos todos. Agora, lembro, se a PEC da segunda instância já tivesse sido aprovada lá atrás, não é? E o capitão Augusto é favorável à aprovação da PEC da segunda instância, não haveria essa polêmica toda. Por quê? Por que não haveria? Por que não haveria essa polêmica? Porque ele já estaria cumprindo a pena que foi imposta pelo colegiado de segunda instância. Não é? O senhor entrou num assunto que eu quero falar depois numa segunda rodada, para tentar fazer uma rodada bem rápida, que é a questão de onde que está o erro disso tudo. Agora, capitão Augusto, eu queria ouvir em relação a essa questão da sobrecarga do judiciário, da morosidade do judiciário, que faz com muitas vezes pessoas permaneçam presas sem sequer terem sido julgadas. Segundo dados de junho de 2019, cerca de 33% dos mais 750 mil presos no Brasil não teriam sido julgados ainda, estariam cumprindo prisão preventiva. Na hipótese de esse parágrafo ser revogado, o que o senhor acha que pode existir para proteger ou para resolver que esse tipo de coisa não continue acontecendo? Bom, primeiro que o judiciário realmente já está sobrecarregado e nós imputamos para ele mais uma rotina, que é de reavaliar a cada 90 dias uma questão que já tinha sido definida da prisão preventiva. E, obviamente, isso aí suscita a possibilidade de erro, de esquecimento, de falha humana, que acaba beneficiando marginais, como foi o próprio caso. Então, é uma questão automática, jamais deveria ter sido colocado, ainda mais no pacote de combate à criminalidade e corrupção. Ali, o esboço era endurecer a legislação penal. Não era nem o local adequado para estar apresentando esse tipo de proposta, como foi colocado e aprovado, e acabou dando no que dando. A questão é que deveria realmente ser amarrado isso aí, deveria estar pensando mais na sociedade e não no preso, que poderia estar facilitando, poderia estar ajudando os marginais. A questão da PEC da segunda instância, que nós tanto lutamos, realmente queremos que seja aprovado o quanto antes, não seria o suficiente, porque dos 79 presos colocados em liberdade pelo ministro Marco Aurélio de Mello, nem todos foram condenados em segunda instância, então ele iria soltar da mesma forma. Por isso que eu estou pedindo a revogação completa desse artigo, para não dar mais margem à soltura de nenhum marginal. Então é isso que nós não podemos. E não dá tempo de nós fazermos audiências, que é o que deveria ter sido feito, e não incluído no pacote no mesmo dia, votado no mesmo dia e levado para o plenário, sem que houvesse um debate, sem que houvesse audiências públicas, sem que ouvisse quem realmente está lidando com isso, as partes interessadas, as associações do judiciário, Ministério Público, as próprias polícias. Então foi algo que foi incluído, votado assodadamente e foi aprovado e acabou dando no que dando. Então, para que você possa, pelo menos, reparar, para que a sociedade não seja mais prejudicada, você já revoga esse artigo por completo, o 316, que é o meu projeto que eu apresentei, para revogar, e depois, o ano que vem, quando retornar as comissões, quando possibilitar a audiência pública, que faça algo mais elaborado, algo mais estudado, para ver qual que seria o remédio para isso aí. Mas, de cara, já poderíamos falar que deveria excetuar vários que estão presos nessa condição de prisão preventiva. Volto a dizer também, integrantes de facções criminosas, crimes hediondos, pedófilos, traficantes, jamais poderiam ter sido beneficiados em hipótese alguma. E deveria colocar também um anteparo antes de soltar o preso, que, no caso, quem estiver com essa solicitação de soltura baseado nesse artigo, que consultasse quem está responsável pelo processo para ver se vai prorrogar ou não. Se ele falar, não vou prorrogar, tudo bem. Aí é uma coisa até de você realmente colocar em prática e soltar o preso. Mas sequer foi feito isso. Então, da forma como foi feita, já beneficiou de cara 79 presos, se é que não beneficiou mais, porque nós não sabemos, né? E algo realmente que nos preocupa e que imputa à sociedade o prejuízo total. Então, para ver como é que essa questão realmente acabou causando um prejuízo gigantesco para toda a sociedade. Um tapa na cara da sociedade, um tapa na cara dos policiais que arriscam suas vidas para prender líderes de facções criminosas como esse, né?
e não, de hipótese alguma, exima a responsabilidade ou irresponsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, que deveria, no mínimo, ter tido o cuidado que o Fachin teve quando indeferiu o pedido. Eu quero ver aqui rapidamente, para a gente terminar o nosso debate, o deputado Fábio Tradi, o deputado Capitão Augusto falou no ponto que eu queria tocar, que é a questão do custo, né? Hoje a situação que se tem é um bandido de alta periculosidade, provavelmente já fora do Brasil, Interpol acionada para tentar prendê-lo, você tem o custo da sociedade muito preocupada com tudo isso, né? Você tem o custo que foi o custo de prendê-lo, o custo de mantê-lo preso, agora o custo de julgá-lo, de todo esse processo, e agora o custo de novo, tentar prendê-lo, uma vez que o habeas corpus foi revogado. A minha pergunta é, alguma coisa realmente precisa ser feita para saber exatamente onde está o erro disso tudo, ou os erros, né? Alguma coisa tem que ser feita para corrigir o problema. Sim, o juiz de primeira instância deveria ter cumprido a lei. Esse é o erro, simples. Ele deveria ter reavaliado a necessidade de prisão preventiva. Se ele cumprisse o seu dever, não haveria necessidade de impetração de habeas corpus, o ministro Marco Aurélio não decidiria assim. Estão querendo culpar a lei quando um agente do judiciário descumpriu a lei. É simples. Agora, evidente que o ministro Marco Aurélio poderia sim mantê-lo preso, mas preferiu não manter. Nós não podemos criminalizar a interpretação jurídica. Nós não podemos transformar o ministro Marco Aurélio em alguém que esteja no banco dos réus por terem um entendimento diverso daquele que a opinião pública contingencialmente tem. Por isso, o que eu sustento é que o dispositivo ele precisa ser preservado porque ele contribui para que milhares de presos provisórios, portanto presumidamente inocentes, tenham o direito de ver a sua situação cautelar reavaliadas pelo judiciário, porque, caso contrário, juízes se esquecem de réus, geralmente, os pobres, os vulneráveis economicamente, os desempregados que estão nos cárceres, eles ficam 1, 2, 3, 4 anos presos preventivamente, quando a Constituição proíbe que a prisão cautelar ultrapasse o tempo além do razoável. Agora, a PEC da segunda instância é importante, porque ela vai dar mais funcionalidade, efetividade à justiça penal e à justiça não penal, antecipando o momento do trânsito em julgado para logo depois da segunda instância. Ok, senhores, muitíssimo obrigada pela participação no Câmara Debate. No programa de hoje eu conversei com o deputado Fábio Tradi, do PSD no Mato Grosso do Sul, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, sobre mudança na prisão preventiva. Nós falamos de duas proposições que tratam desse assunto. O PL 4888, do deputado Capitão Augusto, que revoga o artigo que define reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias. E falamos também da PEC 199, de 2019, considerada chamada de PEC da segunda instância, que não trata especificamente disso, mas que vem sendo apontada como uma proposta que, se tivesse sido aprovada, evitaria que esse tipo de coisa acontecesse. Então, se você tiver interesse em acompanhar essas duas propostas, basta ir na página da Câmara, no alto da página, atividade legislativa, propostas legislativas, marcar essas duas propostas, ou a que você tiver interesse, cadastrar seu e-mail, você vai ser notificado da tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.